Olá! No ensino médio, estudamos as 3 fases de uma substância: sólido, líquido e gasoso. A fase em que a substância se encontra depende das condições de pressão e temperatura a que essa substância é submetida. Os diferentes estados da substância são obtidos no gráfico de pressão versus temperatura, chamado diagrama de fases. Abaixo, temos o diagrama de fases da água. A curva de fusão corresponde ao estado de equilíbrio entre sólido e líquido, nesse caso representado pela curva 1. A curva 2, curva de vaporização, representa os estados de equilíbrio entre líquido e vapor. E a terceira curva de sublimação corresponde aos estados de equilíbrio em sólido e vapor. Perceba que na curva 2 de vaporização, quanto maior for a pressão, maior será a temperatura de ebulição. Essa informação será importante mais à frente para compreender o uso da panela de pressão no cozimento dos alimentos. Continuando nossa análise, há um ponto no qual difere-se vapor de gás. A diferença está na temperatura crítica. A uma temperatura maior que a temperatura crítica, a substância não condensa, ou seja, ela não retorna ao estado líquido somente por compressão isotérmica. Aqui temos uma diferença em relação a vapor e gás. O vapor é uma substância no estado gasoso, a temperatura constante, que retorna ao estado líquido com o aumento da pressão. Já o gás é uma substância no estado gasoso que retorna ao estado líquido através da diminuição da temperatura e com o aumento da pressão. Para entender melhor o que isso significa, vamos visualizar na prática como podemos movimentar dentro do diagrama de fases. Aqui nós temos uma representação do diagrama de fases da água. E aqui nós temos esse ponto vermelho no qual eu vou me deslocar em relação às curvas de vaporização, de fusão e sublimação. Bom, esse ponto inicialmente está em equilíbrio entre a fase líquida e a fase de vapor. Nesse caso, ele está em cima da curva de vaporização. Eu vou fazer uma diminuição da temperatura à pressão constante. Então, esse corpo ele continua, nesse caso, a água. Nessa mesma pressão, ela está no estado líquido. Vamos supor, um exemplo, que a temperatura, nesse caso aqui, seja a pressão seja uma pressão que nós conhecemos, de 1 atm, de 1 atmosfera. Então, nessa mesma pressão, eu vou diminuindo a temperatura e quando chega nesse ponto, em cima da curva de fusão, nesse caso seria a 0 graus Celsius. A 0 graus Celsius, o líquido se transforma em sólido. Então, esse processo ele é chamado de solidificação. Continuando, eu vou diminuindo a temperatura, a água ela vai para o estado sólido e permanece no estado sólido, nessa mesma pressão. Aqui eu chego num ponto onde eu estabilizo a minha temperatura, chego numa temperatura de equilíbrio e eu vou fazer agora uma diminuição da pressão à temperatura constante. Então, eu vou diminuindo a pressão e a temperatura é mantida constante. Perceba que eu continuo no estado sólido, no caso da água. Só que eu vou me aproximando da curva de sublimação, que seria a passagem do sólido para vapor. Bom, vou manter agora a minha pressão constante e vou agora aumentar a temperatura. Então, nessa pressão muito abaixo da pressão atmosférica, por exemplo, no caso da água, se eu mantenho essa pressão baixa e vou aumentando a temperatura, eu consigo fazer a mudança do estado sólido para vapor. Aqui seria a sublimação, eu faço uma passagem direto. Então perceba que aqui estou sobre a linha de sublimação. Continuando o aumento da temperatura, eu saio direto da fase sólida e vou para a fase vapor. Porém, eu vou continuando, eu vou aumentando a minha temperatura nessa pressão constante e vou me aproximando da temperatura crítica. Quando eu ultrapasso a temperatura crítica, esse vapor ele tem um comportamento de gás. Então a água agora ela se comporta como gás-água.
Se eu quiser retornar agora essa fase gasosa, se eu quiser transformar a fase gasosa para a fase líquida, eu não consigo simplesmente aumentando a pressão, que seria esse caso. Ó. Eu mantenho a temperatura acima da temperatura crítica, vou aumentando a pressão, vou aumentando a pressão. Perceba que eu não estou na região de transformar gás para líquido. E jamais eu vou conseguir isso, porque eu estou acima da temperatura crítica. Perceba que, por mais que eu aumente a minha pressão, a água sempre será um gás. E eu não vou conseguir transformar ela na fase líquida. Para que eu possa fazer com que a água retorne ao estado líquido, eu preciso diminuir, nesse caso aqui, a pressão e também diminuir a temperatura, porque assim eu vou para a fase gasosa e da fase gasosa eu consigo ir para a fase líquida. Então a temperatura crítica nos informa quando há transformação de vapor para gás, água. Aqui está o ponto crítico, a representação acima, no qual não é possível obter líquido apenas aumentando a pressão, como nós afirmamos, e a diferença de vapor e gás. Por fim, vamos tentar compreender como funciona a pressão de vapor, como funciona o uso da panela de pressão para cozinhar os alimentos. Nesse caso aqui, perceba o seguinte, aqui eu tenho os alimentos, eles estão envoltos por um líquido, nesse caso por água, e aqui tem a região de vapor. Bom, o que significa essa região? Eu estou elevando a temperatura do líquido em contato com o alimento através do fornecimento de calor pelo fogo. Essa água ela está elevando a sua temperatura. As moléculas aqui da superfície elas estão já atingindo o ponto, elas já estão evaporando devido à facilidade que elas têm de estar aqui na superfície, que a gente chama de pressão de vapor. Só que assim, a água só vai conseguir entrar no processo de ebulição quando houver um equilíbrio da pressão do lado de dentro, nesse caso aqui, essa pressão do ar com a pressão do líquido. Quando chega a 1 atmosfera, que é a pressão, nesse caso considerando o nível do mar, a água evapora, então ela vai tentar sair por esse orifício. Só que na hora que ela tenta sair por esse orifício, ela encontra a pressão exercida pela válvula com o pino. E ela não consegue sair. Então a pressão ela vai ter que ser maior que a pressão atmosférica para vencer a pressão exercida pelo pino. Então o que acontece? Dentro da panela, a pressão será maior que 1 atmosfera. Por quê? Porque a pressão de vapor, a pressão, nesse caso, do líquido que está evaporando, tem que ser a pressão atmosférica mais a pressão do contrapeso, que seria o peso da válvula com o pino. Portanto, a pressão dentro da panela de pressão é maior que a pressão atmosférica e assim essa água em contato com o líquido ela ferve numa temperatura superior a 100 graus Celsius, como nós vimos no diagrama de fase. Assim, você diminui o tempo de cozimento do alimento. Aqui no Brasil nós utilizamos muito para o cozimento do feijão. Então, o tempo de cozimento do feijão ele é reduzido porque a água no estado líquido está numa temperatura maior que 100 graus Celsius devido à pressão maior que há dentro da panela.